história que vou lhes contar é a história de Vassalisa. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe que jazia no seu leito de morte, com o rosto pálido como as rosas brancas de cera, na sacristia da igreja dali de perto. Sua filhinha e seu marido estavam sentados aos pés de sua cama de madeira e oravam para que os deuses a conduzissem em segurança até o outro mundo. A mãe moribunda chamou Vassalisa e a criança de botas vermelhas e avental branco ajoelhou-se ao lado da mãe. Essa boneca é para você, meu amor. A boneca, como a própria Vassalisa, usava botas vermelhas e avental branco, saia preta e colete todo bordado com linhas coloridas. Estas são minhas últimas palavras, querida. Se você se perder ou se precisar de ajuda, pergunte à boneca o que fazer. Você receberá ajuda. Guarde sempre a boneca. Não fale a ninguém sobre ela. Dá-lhe de comer quando ela estiver com fome. Essa é a minha promessa de mãe para você. É minha bênção, querida. E com essas palavras, a respiração da mãe mergulhou nas profundezas do seu corpo, onde recolheu sua alma e saiu correndo pelos lábios. Com essas palavras, a mãe de Vassalisa morreu. A criança e o pai choraram por muito tempo. No entanto, como um campo arrasado pela guerra, a vida do pai voltou a verdejar por entre sulcos e ele desposou uma viúva com 2 filhas. Embora a nova madrasta e suas filhas fossem gentis e sorrissem como damas, havia algo de corrosivo por trás dos sorrisos que o pai de Vassalisa não percebia. Realmente, quando as 3 estavam sozinhas com Vassalisa, elas a atormentavam, forçavam-na a lhes servir de criada, mandavam-na cortar lenha para que sua pele delicada se ferisse. Elas a detestavam, porque Vassalisa tinha uma doçura que não parecia deste mundo. Ela era também muito bonita, seus seios eram fartos, enquanto os delas definhavam de maldade. Ela era solícita e não se queixava, enquanto a madrasta e as 2 filhas, entre si mesma, eram como ratos no monte de lixo à noite. Um dia a madrasta e suas filhas simplesmente não conseguiam mais aguentar Vassalisa. Não conseguiam aguentar mais Vassalisa. Então elas combinaram. Vamos combinar de deixar o fogo se apagar. Então vamos mandar Vassalisa entrar na floresta para pedir fogo para a nossa lareira, a Baba Yaga, a bruxa. E quando ela chegar até Baba Yaga, bem, a velha irá matá-la e comê-la. As 3 bateram palma e guincharam como animais que vivem na escuridão. Por isso, naquela noite, quando Vassalisa voltou para casa, depois de catar lenha, a casa estava completamente às escuras. Ela ficou muito preocupada e falou com a madrasta. O que aconteceu? Como vamos fazer para cozinhar? O que vamos fazer para iluminar as trevas? Sua imbecil! É claro que não temos fogo!
E eu não posso sair para o bosque devido à minha idade. Minhas filhas não podem ir porque têm medo. Você é a única que tem condições de sair floresta dentro para encontrar Baba Yaga e conseguir dela uma brasa para acender nosso fogo de novo. Ora, está bem, respondeu Vassalisa. O que eu vou fazer? E foi. E a floresta ia ficando cada vez mais escura, e os gravetos estalavam sob seus pés, deixando-a assustada. Ela enfiou a mão bem no fundo do avental, e ali estava a boneca que a mãe, ao morrer, lhe havia dado. Só de tocar nessa boneca já me sinto melhor. A cada bifurcação da estrada, Vassalisa enfiava a mão no bolso e consultava a boneca se devia ir para a esquerda ou para a direita, ao que a boneca respondia sim, não, para esse lado, para aquele lado. E Vassalisa então dava à boneca um pouco de pão, enquanto ia caminhando, seguindo o que sentia estar emanando da boneca. De repente, um homem branco, num cavalo branco, passou galopando e o dia nasceu. Mais adiante, um homem de vermelho passou montado num cavalo vermelho e o sol aconteceu. Vassalisa caminhou e caminhou, e bem na hora que estava chegando ao casebre de Baba Yaga, um cavaleiro vestido de negro passou trotando e entrou direto no casebre. Imediatamente fez-se noite. A cerca, feita de caveira e ossos ao redor da choupana, começou a refugir como um fogo interno, de tal forma que a clareira ali na floresta ficou iluminada com uma luz espectral. Ora, Baba Yaga era uma criatura terrível. Ela viajava num coche, numa carruagem? Não, num caldeirão com formato de grau que voava sozinho. Ela remava esse veículo com um remo que parecia um pilão o tempo todo, varria o rastro por onde passava com uma vassoura feita do cabelo de alguém morto há muito tempo. E o caldeirão veio voando pelo céu com o próprio cabelo sebento de Baba Yaga na esteira, seu queixo comprido, encurvado para cima, seu longo nariz era curvado para baixo, de modo que os dois se encontravam ao meio do caminho. E Baba Yaga tinha um ínfimo cavanhaque branco, verrugas na pele, adquiridas de seu contato com sapos. Suas unhas manchadas de marrom eram estriadas como telhados e tão compridas e recurvas que ela não conseguia fechar a mão. Ainda mais estranha era a casa de Baba Yaga. Ela ficava em cima de um monte de enormes penas de galinha amarelas e escamosas e andava de um lado para o outro sozinha. Ela às vezes girava e girava como uma bailarina em transes. As cavilhas, as dobradiças, nas portas e janelas eram feitas de dedos humanos das mãos e dos pés. E a tranca da porta da frente era um focinho com muitos dentes pontiagudos. Vassalisa consultou a boneca. É essa casa que procuramos? E a boneca, a seu modo, respondeu. É essa casa que procuramos. E antes que ela pudesse dar mais um passo, Baba Yaga, no seu caldeirão, desceu sobre Vassalisa aos gritos. O que você quer? Vovó, vim apanhar fogo. Está frio na minha casa e meu pessoal vai morrer. Preciso de fogo. Ah, sei! Conheço você e o seu pessoal, criança inútil. Você deixou o fogo se apagar, o que é muita imprudência. Além do mais,
O que a faz pensar que eu lhe daria a chama? Porque eu estou pedindo. Você tem sorte. Essa é a resposta certa. E Vasalisa se sentiu com muita sorte por ter acertado a resposta que fora lhe dada pela boneca. Baba Yaga, porém, não há a menor possibilidade de eu lhe dar o fogo antes de você fazer algum trabalho para mim. Se você realizar essas tarefas para mim, receberá o fogo. Senão, você morrerá! E Baba Yaga entrou pesadamente no casebre, deitou-se na cama e mandou que Vasalisa lhe trouxesse a comida que estava no forno. Esta comida daria suficiente para 10 pessoas, porém Baba Yaga comeu tudo, deixando uma pequena migalha, um dedal de sopa para Vasalisa. Lave minha roupa, varre a casa e o quintal, prepare minha comida, separe o milho mofado do milho bom e certifique-se de que tudo está em ordem. Volto mais tarde para inspecionar meu trabalho, seu trabalho. Se não estiver pronto, você será meu banquete. E Vasalisa voou no seu caldeirão e anoiteceu novamente. Vasalisa voltou-se para a boneca. O que vou fazer? Vou conseguir cumprir as tarefas a tempo? A boneca disse que sim, tranquilizou Vasalisa e recomendou que ela fosse dormir depois que comesse algo. Vasalisa então deu algo de comer à boneca e dormiu. Pela manhã, a boneca havia feito todo o trabalho e só faltava preparar a refeição. À noite, Baba Yaga voltou e não encontrou nada por fazer. Satisfeita de certo modo, mas irritada por não conseguir encontrar nenhuma falha. Você é uma menina de sorte! Então ela convocou seus fiéis criados para moer o milho e os 3 pares de mãos apareceram em pleno ar e começaram a raspar o milho. Os resíduos pairavam no ar como neve dourada. Finalmente o serviço terminou e Baba Yaga sentou-se para comer. Comeu horas a fio e deu ordens a Vasalisa para que no dia seguinte limpasse a casa, varresse o quintal e lavasse a louça. Aí falou: naquele monte de estrume há muitas sementes de papoula, milhões de sementes de papoula. Amanhã quero encontrar um monte de sementes e um monte de estrume, completamente separados um do outro. Compreendeu? Deuses, como vou fazer isso? Não se preocupe, eu me encarrego, eu faço. Naquela noite, Baba Yaga adormeceu roncando e Vasalisa tentou catar as sementes de papoula do meio do estrume. E a boneca então lhe disse: durma, Vasalisa, durma agora, tudo vai dar certo. E mais uma vez a boneca então executou todas as tarefas. E quando a velha voltou, tudo estava pronto. Ora, ora! Que sorte a sua de conseguir acabar tudo, disse. Ela chamou seus criados para prensar os óleos das sementes e novamente os 3 pares de mão apareceram, cumpriram a tarefa, enquanto Yaga estava bejuntando os lábios na gordura do cozido. Vasalisa olhava. E aí? O que é que você está olhando?
Posso lhe fazer uma pergunta, vovó? Pergunte! Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. Quem era o homem de branco no cavalo branco? Ah, esse primeiro é o meu dia. E o homem de vermelho no casaco vermelho? Ah, esse é o meu sol nascente. E o homem negro no cavalo negro? Ah, sim. Esse terceiro é a minha noite. Entendi, disse Vassalisa. Vamos, vamos, minha criança. Não quer me fazer mais uma pergunta? Vassalisa ia perguntar, mas a boneca saltava desesperadamente em seu bolso. Então Vassalisa respondeu: não, vovó. Como a senhora diz, saber demais pode envelhecer a pessoa antes do tempo. Você é muito ajuizada para a sua idade, menina. Como conseguiu isso? Foi a bênção de minha mãe. Bênção! Bênção! Não precisamos de bênção nenhuma aqui nesta casa. Melhor você ir embora, procurar seu caminho, filha. E foi empurrando Vassalisa para o lado de fora. É melhor você procurar seu caminho. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui. Baba Yaga tirou uma caveira. Com o brilho do fogo saindo pelo buraco dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral. Vou lhe dizer uma coisa, menina. Olha aqui! Aí tirou uma caveira e enfiou numa vara. Pronto! Leve esta caveira na vara até sua casa. Isso! Esse é seu fogo! E não diga mais nenhuma palavra! Só vai embora! Vassalisa agradeceu Yaga. Com a bonequinha no fundo do osso, começou a saltar. Ela ia agradecer, mas então percebeu que devia só apanhar o fogo e ir embora. E ela voltou correndo para casa, seguindo as curvas e as voltas da estrada, com a boneca lhe indicando o caminho. Era noite, Vassalisa atravessou a floresta com a caveira numa vara, com o brilho do fogo saindo pelos buracos dos ouvidos, dos olhos, do nariz e da boca. De repente, ela sentiu medo dessa luz espectral e pensou em jogá-la fora, mas a caveira falou com ela, insistindo para que se acalmasse e prosseguisse para a casa da madrasta e das filhas. Quando Vassalisa ia se aproximando da casa da madrasta e suas filhas olharam pela janela e viram uma luz estranha que vinha dançando pela mata, cada vez chegando mais perto. Elas não podiam imaginar o que aquilo seria. Já haviam concluído que a longa ausência de Vassalisa indicava que ela, a essa altura, estava morta, que seus olhos haviam sido carregados por animais. E que bom que ela havia desaparecido. Vassalisa chegava cada vez mais perto da casa. E quando a madrasta e suas filhas viram que era ela, correram na sua direção, dizendo: estamos sem fogo desde que você partiu. E por mais que a gente tente acender um, ele sempre se apaga. Vassalisa entrou na casa sentindo-se vitoriosa por ter sobrevivido à sua perigosa jornada e por ter trazido fogo. No entanto, a caveira da vara ficou observando cada movimento da madrasta e das duas filhas
queimando-as por dentro. Antes do amanhecer, ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso.